Eu vim para cá com o Carlos Augusto em 72. Acontece que não tinha escola. As escolas queriam ele, mas tinha que ter... Não era aceito. Naquela época dele, as crianças não tinham muita aceitação na escola por problema de adaptação com a outra criança. Aí, aqui tinha uma sala de aula que a Secretaria de Educação Especial colocou. E eu peguei, trouxe, coloquei ele também nessa sala especial. Funcionava normal, igual a outra escola. Tinha uma professora, tinha uma ajudante da sala de aula. E com ali a criança se desenvolvia, principalmente meu filho, que era inteligente. Ele tinha, a inteligência dele era normal, ele só tinha problema motor. Então, ele se adaptou bem na sala de aula. Além daqui, ele ainda tinha lá fora também, que aí eu consegui uma escola que aceitou ele. Eu sou funcionária da saúde. Na época, eu trabalhava no gabinete do secretário e o Ruas trabalhava na divulgação. Aí, como o Carlos Augusto, o tratamento dele era todo lá no Rio, o médico dele indicou a clínica Sorocaba. Aí eu disse, mas vai ficar muito contramão, porque o pediatra dele era Dr. Reinaldo de Lamares, era uma equipe toda lá do Rio. Aí conversando com o Ruas, o secretário no gabinete, aí o Ruas disse assim, Maria Augusta, nós temos uma associação, a Lisaura, que já era minha amiga, faz parte da diretoria de lá, você não quer experimentar ele lá, não? Aí foi quando eu marquei aqui e trouxe, mas foi uma indicação do Ruas. Ele era inteligente, então era uma criança que se interessava muito por livros, para leitura, porque o Carlos Augusto, ele aprendeu praticamente a ler sozinho, porque ele pegava as revistinhas, sabe, e a gente conversando com ele, lendo ali, e ele gravava aquilo tudo. Então, na sala de aula, ele tinha assim, receio de chatear os outros amigos. Então, ele ficava retido como se ele não soubesse igual aos outros, né? Mas aí depois ele se desenvolveu e começou a ensinar os colegas. Ele não tinha anticorpos e era uma ataxia cerebelar, uma doença que na época, poucas crianças tinham, era uma doença rara. Tanto é que quando o Carlos Augusto, eu levei num médico no Rio, o médico perguntou para mim se ele podia fazer um estudo, porque a doença dele era uma coisa que não tinha. Por exemplo, no Brasil, vamos ver, 2 crianças, 3 com ele, era uma coisa muito rara a doença dele. Tanto é que para mim fazer os exames dele para descobrir o que ele tinha, eu tive que ir a São Paulo, porque aqui no Rio, no Niterói, não tinha. Era progressiva, tanto é que ele andou, ele tinha toda uma vida normal, praticamente. Depois, aos 9 anos, ele teve a regressão neurológica, foi quando ele deixou de andar e perdeu, por exemplo, ele não levava a mão à boca, a gente que dava a comida, foi perdendo toda a função, sabe, de cair a cabeça, sabe, ele tinha os movimentos involuntários. Eu sempre tive muita garra, sabe, meu marido é que não aceitava não, mas eu peguei aquilo, eu falei, não, se veio para mim, é para mim. Então eu tive aquela garra de mais e mais, quanto mais eu fazia por ele, mais eu queria, mais eu tinha vontade de fazer. Foi a minha dedicação, foi toda inteira a ele, foram 18 anos de dedicação. Por exemplo, eu na época que ele faleceu, eu disse que eu não vinha mais aqui. Aí Carla virou para mim e disse assim, mãe, deixa eu te falar, você acha que Carlos Augusto vai gostar de você não ir mais à associação? E os amigos que ele deixou lá? Como é que fica? Aí foi quando eu consegui voltar, agora foi difícil. A primeira vez que eu vim, o cara me deixou ali no posto, eu não sei, eu não senti hora nenhuma meu pé no chão. Eu entrei aqui, eu não senti que eu estava... Eu vim trazida. Tenho certeza que Nossa Senhora me trouxe.
Porque a fé também ajuda muito, né? Então, eu acho que eu mereci ficar 18 anos com ele. Então Deus me deixou 18 anos com uma coisa boa. Depois ele levou, que era bom. Deixo que a pessoa tem que ter muita fé e garra. O principal é a fé. Segurar na mão de Deus. Aí a gente consegue vencer. Vence todas as batalhas. E muito amor. É o que eu tive e o que eu tenho hoje por essa casa. Muito amor. Por essas crianças todas, por todo mundo. O técnico que atende a criança, junto com a família. A família tem que estar junto. Quando eu fazia reunião, conversava com as mães, que a gente tinha uma sala que conversava, eu sempre dizia para elas, depende de você. O tratamento de uma criança dessa depende da família. A melhor aqui a gente tem uma coisa. Agora, a família é que ajuda muito mais.